Deixa eu fazer uma coisinha aqui. E aí, minha gente? Ô, Dana, acho que o teu áudio aí que tá fazendo... Isso! Eu e a Dana estamos na mesma casa, tá dando interferência. Ô, gente, então deixa eu começar primeiro dando boas-vindas, né, Lucre, para você. Vou te contar mais ou menos o que está acontecendo por aqui e te apresentar rapidinho para todo mundo, para você sacar o que está rolando aqui, o que a gente está aprontando. A gente montou um curso, Lucre, de iluminação básica para teatro. Eu dei um título para essa oficina de blackout e luz. Essa oficina é daquelas de edital de aprimoramento, né? Então, é uma oficina de capacitação profissional da Secretaria de Estado da Cultura, via ali Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, né? Dinheiro de incentivo. Então, a gente está aqui com possibilidade de ficar muitos dias fazendo uma oficina longa com a galera. A gente está numa universidade, que é a UNILA, que é uma universidade federal, que tem uma vocação para juntar estudantes da América Latina. Então, ele tem cursos de formação em artes, tem curso de música, e tem curso de cinema, e tem um curso de mediação cultural. Não tem curso de artes cênicas. Então, a turma que apareceu para fazer a oficina são pessoas ligadas a essa universidade e são pessoas também de fora da universidade, né, fora da comunidade da universidade. Mas tem muita gente aqui com a gente no curso que tem um interesse em cinema. Aí, quando apareceram as inscrições, eu pensei, falei, é legal bater um papo, dialogar com alguém que tenha essa vivência no cinema, né? Porque eu não tenho e porque é diferente, né? A gente tem muitas coisas em comum na iluminação, né, de conceitos, de base, até de equipamentos, mas são realmente áreas muito diferentes. E aí, imediatamente, pensei em você, porque a gente tem uma parceria aí de bastante tempo, né? Já contei um pouco para as pessoas, assim, que você está por perto faz tempo, que a gente faz coisas juntas. Mas não contei muita coisa, não, porque guardei tudo para hoje, assim. E então é um pouco essa motivação para você estar aqui. O que a gente já fez nesses dias, que é legal você saber? A gente falou um pouquinho sobre conceitos bem no começo da ideia de trabalhar sobre luz, né? Desde o que é luz, assim, fisicamente, né? O que é iluminar algo ou não, o que é se manter no escuro, na experiência de estar no escuro, para depois estar na luz, falando sempre dessa experiência do público no teatro, né? De como é começar uma peça no escuro, de por que a gente põe as pessoas no escuro. Então, a gente conversou bastante sobre essa nossa mania de gente de teatro, que é enfiar o público no escuro e as pessoas, né, na luz, os artistas na luz. Depois a gente falou um pouquinho sobre as questões do olho, né, da gente, como o olho da gente recebe a iluminação, a luz, a imagem, como isso se forma no nosso corpo. Fizemos algumas comparações daí com a câmera, né, de como a câmera recebe também, e ela é semelhante ao olho humano, né, fisicamente, assim. Aí a gente caminhou para falar um pouquinho de equipamento, a gente falou um pouco dos refletores, um pouco do posicionamento dos refletores. A gente está trabalhando numa sala que não é um teatro, mas que é uma sala adaptada para ter cena, então é uma sala escura, é uma sala que tem tecido preto, parede preta, um piso de madeira, assim, que é legal para o elenco trabalhar, mas não tem equipamentos, assim, de iluminação.
tem alguns PCs, mas não tem um dimmer, tem algumas lâmpadas de LED. E ontem foi a primeira vez que a gente ligou refletores, assim. Que a gente pegou alguns equipamentos que tem aqui na universidade e a gente ligou, testou e fez funcionar alguns equipamentos. Umas par LED, um PC, um Fresnel, eles têm aqueles kits da Arri, né, de pequenos Fresnéis com tripés, com alguns acessórios, e a gente começou a entrar agora numa vereda prática mesmo, assim, de entender ângulo, sombra, né, a eficiência da luz, ou como a gente pode modificar ela na mesa, fazer uma cor diferente, né, fazer uma programação. Ontem a gente começou a entrar nisso. E a gente vai até o final da semana tentando experimentar coisas na iluminação e, e ver como é que, né, ganhar um pouquinho mais de cancha aí na área técnica, que não é muito a minha área, né, Lucre, que é mais a sua área do que a minha. Então, só para você saber mais ou menos onde a gente está. Aí, nem todo mundo pode vir agora nesse horário, porque é um horário que a galera trabalha, que a galera está tendo aula, que a galera faz outras coisas. Então, a gente está hoje aqui com o Manu e com a Isa, com a Dana, tá, que você conhece, de Curitiba, né? Que é a nossa produtora. E essa conversa vai ficar gravada, a gente vai postar para a galera poder acessar, enfim, tá? Então, eu pensei que primeiro você podia falar um pouquinho de você, de o que você, como é que é o teu trajeto para até chegar aqui, né? Onde você está hoje, e depois a gente conversar um pouquinho sobre semelhanças, diferenças, enfim, investigar um pouquinho nosso fazer de todo dia aí no teatro e no cinema, tá bom? Tá bom. Bom dia. Com vocês, Lucre e Regiane. Bom dia, bom dia. Eu comecei. Bom, eu sou atriz, palhaça, iluminadora e agora técnica de audiovisual, né, de elétrica e maquinária. Fiz um curso de artes cênicas na Escola Técnica da Federal na época, lá em 2008, eu acho que me formei, 2009. Me afastei da área e o meu foco era ser atriz. E aí, quando eu voltei pela técnica, porque era o jeito mais fácil de voltar, assim, né? Fui fazer uma assistência de cenografia para uma amiga minha que estava começando na área. E num espetáculo que a gente estava fazendo o cenário, o iluminador faltou. Falou, não vou conseguir chegar a tempo de operar essa luz. Eu nunca tinha visto uma mesa de luz na minha frente, assim. E eu operei a luz do espetáculo. E assim eu comecei a entrar na área técnica, até por esse iluminador que me ensinou a diferença de série, paralelo, como é que faz uma ligação, o que é um dimmer, tudo eu fui aprendendo ali com ele. Quando eu vi, eu estava operando uma luz do Beto para súbita, uma luz super complexa, delicada, mas eu não fazia nem ideia de quem era o Beto Bruel ainda. Então, eu fui indo, assim, e nesse meio tempo, trabalhando com palhaçaria também, em hospital, fazendo, alguns amigos chamando para criar a luz de pequenos espetáculos, de pequenas mostras, e aí eu fui entrando nesse meio, e fui me apaixonando pela técnica também, que eu gosto bastante, gosto muito de operar a luz, é uma das coisas que eu mais gosto, assim, gosto muito de montar a luz
da parte técnica, resolver BO, onde é que está. E nunca funciona, né? Ai, Lucre, nunca funciona, né? Isso é muito engraçado. A gente foi numa visita aqui, a Juliane Rosa estava montando um espetáculo aqui no final de semana, no sábado. Aí era um espaço alternativo, era um bar, assim, e ela estava montando uma coisa. Aí a gente estava lá fazendo uma visita, conversando, né? Contando com a galera, assim, o que é, né? Realmente uma montagem. Você pega ali o refletor, você testa, você monta, você pendura, você afina, você faz funcionar na mesa, nada funcionava. Aí eu falei, olha, um bom jeito de começar a entender a técnica de iluminação é saber o que não vai funcionar, que a gente sempre entra sabendo que vai dar coisa errada, que tem alguma coisa que não vai funcionar, né? Não, sempre, né? Você monta tudo. Eu falo assim, a luz seria muito simples se a gente chegasse, montasse tudo e tudo ligasse, mas não é. E até parece que no cinema vai ser diferente, mas não é. Ontem ficamos num BOzão, assim, que não funcionava uma extensão, e não acendia, acendia uma coisa, pagava outra. Falei, gente, o que está acontecendo? Ainda bem que a gente tinha tempo, a gente está num filme bem tranquilo, tinha tempo. Mas é isso. É raro, né, também, Lucre, né, ter tempo, assim. Esse foi um dos assuntos que a gente andou conversando, assim, é sobre todas as coisas que dão erradas no caminho e todo o tempo que a gente não tem para resolver rápido, né, ou resolver com calma, tem que sempre resolver rápido, resolver correndo, e às vezes a gente não tem tempo de pensar. São os dois assuntos que a gente falou muito esses dias, que é isso. A gente sempre tem que correr atrás do problema, já tem que pensar montando pensando em resolver o problema, o que não vai funcionar, e a coisa do tempo mesmo, que a gente está sempre apertado, né? Eu acho que mescla também com orçamento, porque quando a gente tem pouco tempo, mas a gente tem uma grande equipe e tem equipamento sem depender só de um equipamento do teatro, que às vezes não está com a manutenção lá muito boa, a gente consegue resolver, né? Mais fácil. No cinema também, porque, por exemplo, ontem eu estou fazendo um filme agora que o orçamento não é muito grande, então a gente não consegue locar um sistema que você puxe a energia direto do quadro e você distribua. Então, a gente está trabalhando só com LED e aí está pegando da tomada da casa que a gente tá gravando. Então, isso pode ser um grande problema, assim, né? Porque os nossos equipamentos têm um pouquinho mais de potência. Apesar de ser LED, a gente não trabalha com par LED, né? Trabalha com COB, que faz várias temperaturas, alguns fazem cor. É uma outra potência de refletor LED, né? E aí, depender da tomadinha da casa antiga que está lá, pode ser bem complexo, mas no fim dá certo. Mas é isso, assim, né? Se a gente tivesse um orçamento maior, a gente chegava lá, montava, puxava do quadro, fazia uma energia mais equilibrada para a gente usar sem ter esses probleminhas, assim. Então, tempo e dinheiro tá ali, né? Exatamente. Tempo, dinheiro, equipe, né? São essas coisas realmente. Acho que pré-produção também, né, Lucre? Eu acho que é uma coisa. Eu percebo que no teatro, depois que o espetáculo está pronto, assim, que a gente conhece o espetáculo, a gente consegue fazer uma pré-produção interessante, né? Você consegue estudar os próximos teatros, consegue entender a viagem, o que você vai levar de equipamento auxiliar, o que vai ter nos teatros, que você só vai precisar complementar. Mas essa pré-produção, não é fácil de fazer, não é simples, também demanda tempo, mas ajuda muito, né? Quando você chega no lugar e você já tem um panorama do que você vai encontrar, assim, né? Sim. Você imaginar, aqui em Foz do Iguaçu, por exemplo, não existem teatros. Não tem um teatro barracão, que é um teatro antigo, da década de 90, ali, né? Final dos anos 80, começo de 90, do Estado,
foram construídos alguns no estado do Paraná, tem ali em Araucária, um que funciona lindamente, tem um em Maringá, tem esse aqui em Foz, mas fora esse teatro, não tem nenhum outro. Então, eles trabalham só em espaços alternativos, na fundação, por exemplo, que não tem nenhuma vara, que você não pode pendurar nenhum refletor. Tem muitos eventos em Foz, mas são eventos, assim, corporativos, ou, né, em hotéis, esses eventos mais voltados para turista, e aí onde a iluminação, ela é mais essa iluminação de evento mesmo, né? De show, ou daí com essas estruturas móveis ou temporárias, né? Essas estruturas, esses Q30, esses Q15, né? Esses feelings, assim, que aí monta, faz tudo e desmonta tudo e leva tudo embora. Então, não tem teatros, por exemplo, que tem a mecânica, né? Que tem ali a cenotecnia, então a maquinária. Então, não tem nem como a gente conversar sobre esses assuntos, porque eles não existem por aqui. É como se você estivesse tentando falar de um navio no meio do deserto, né? Não existe para eles, assim, é muito... Estamos muito antes, temos que construir uns teatros em Foz do Iguaçu antes, para a gente daí Tá na fazer. hora, né? Parece que vai ter. Estão Olha. prometendo. Ontem mesmo saiu uma notícia de que vai ser construído um teatro. Tem umas promessas aqui da Itaipu também de construir teatro, manter teatro funcionando, mas a gente sabe que a construção de um teatro não é simples também, ela é demorada, né? Sim. E eles têm reclamado muito dessa falta do técnico, né? Da técnica, das pessoas que saibam fazer. Mas como ter técnico se você não tem aonde aplicar, né? Não tem como a pessoa ter interesse nem se desenvolver tecnicamente, você não tem como ela Não tem fazer mercado, né? fazer um contrapeso, baixar uma vara, subir uma vara. Como que vai ter pessoas interessadas em cenotecnia ou em iluminação cênica se não tem como fazer, né? Difícil Mesmo mesmo. porque normalmente a gente meio que aprende fazendo, né? Pelo menos eu aprendi fazendo, assim, não... Eu descobri, fui aprendendo no dia a dia, assim, né? Você E fez alguma formação para cinema, por exemplo? Como é que foi isso? para cinema eu fiz um curso do Alziro Barbosa, que é um fotógrafo de São Paulo, mas que a escola dele é russa, ele passou anos na Rússia, assim, tem uma, um olhar de luz bem complexo, assim, para o audiovisual. Repete o nome Trabalhou dele, Lucre. Eu não entendi o nome dele, repete. Alziro Barbosa. Ele dá uns cursos, normalmente em janeiro ou na metade do ano, assim, ele faz uns cursos que são bem complexos, bem completos, assim. Então, ele faz módulos de luz na fotografia. Então, ele fala de luz natural, fala de luz em estúdio, fala de difusão, mas eu conheci ele, inclusive, no meu primeiro longa, que ele estava fotografando aqui em Curitiba, e eu trabalhando como segundo, terceiro assistente, e depois do longa ele me mandou uma mensagem, quer trabalhar no meu curso? Você não paga o curso? Você vem, não paga, trabalha e faz pelo menos um módulo do curso. Então, eu Que legal, primeiro... que Não, bacana. muito legal, muito legal. E aí eu fui um outro menino que estava trabalhando com a gente também, e aí que eu fui entender o que eu estava fazendo no filme dele, né? Ah, Porque entrando já nas diferenças, a grande diferença do pensamento de luz para teatro e, e audiovisual, que foi o que eu mais senti, assim, é a direção da luz, né? Porque no teatro a gente trabalha com luz direta, basicamente, né? Por mais que a gente aproveite um pouco do rebatido do cenário, aproveite um pouco do rebatido do palco, o nosso olhar é muito para a luz direta. E para o cinema, por mais que a gente coloque, né,
no teatro lá, não, mas a gente põe o PC, a gente põe um 101 lá, faz uma difusão, por mais que a gente use uma luz difusa, ou use um Fresnel, para o cinema é uma luz dura ainda. Porque a câmera é muito mais sensível, a gente olha muito sombra, e aí no cinema a gente vai trabalhar muito com luz rebatida e com muita difusão, muitas camadas de difusão. E o Alziro, ele gosta muito de usar camadas de difusão. Assim. Então, uma coisa que eu aprendi fazendo o longa, que era, a gente descarregava um caminhão inteiro de difusão, 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 bandeira, 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 que você coloca o refletor, coloca uma difusão aqui, 1 metro para trás, mais uma, 1 metro para frente, mais uma, mais uma, mais uma, e vem cortando com bandeira preta para dar contraste. Enfim, trabalhei muito, e aí no curso eu fui entender que ele explicou a incidência da luz, os raios, vem aqui, a gente põe uma difusão aqui, ele abre mais esses raios, então quanto mais para cá, mais longe da fonte, mais vai abrir esse ângulo da luz, porque você está pegando ele um pouco mais aberto. E se você vai ampliando a camada, você abre mais e você pode controlar, se você está me iluminando aqui, por exemplo, se eu sou o objeto, você pode colocar a bandeira que deixe mais suave essa minha parte do rosto, mas que deixe mais duro a parte de trás. Então, você vai construindo essas camadas, assim, de iluminação nesse objeto, assim. Então, acho que foi a coisa que mais mexeu comigo, assim, a primeira vez que eu fui fazer um curta, que, segura aqui o isopor, que é bem clássico, né? Pega o isopor Adoro e isopor. aponta ali. Gente, eu falei, esse povo tá ficando louco, porque eu não tô vendo nada. Uhum. Como assim que tá apontando? Não, põe aqui só para dar um brilhinho aqui. E eu assim, né, com o isopor assim, aqui tá bom? E eu assim, né, não, aí tá bom, pode ficar assim. Eu, pô, tá louco? Eles estão inventando, não é possível. Não é possível. E aí hoje, né, faz uns 5 anos que eu tô nisso, vai fazer 5 anos que eu entrei nisso, eu já consigo enxergar a luz do rebatedor chegando na pele da pessoa, né? Isso é uma coisa muito bonita do cinema também, que me deu uma ampliada em pensamento de luz, porque o cinema a gente vê tudo grande, né? Tudo lá de trás, a gente vê o todo. O teatro, né? A gente vê lá de trás, vê o todo. O cinema, ele pega lá o olhinho da pessoa e transforma numa tela gigante. Então, às vezes, você está ali construindo a luz e você chega só com um refletorzinho, assim, só para chegar no olho da pessoa e fazer o brilhinho do olho da pessoa, e isso vai estar enorme lá numa tela, né? E isso é muito legal, né? Porque a gente que gosta de luz, a gente fala, que gostoso, estamos vendo a nossa luz ali, gigante numa tela. Mas, Luca, eu vou voltar um pouquinho. Você falou que o Alziro, ele é fotógrafo, né? Que ele estava fotografando um filme. Para mim, começa aí na nomenclatura a diferença já, né? O que é fotografar um filme? Porque, né, queria que você começasse explicando isso, inclusive para mim. Porque quando eu penso, o cara está fotografando um filme, eu imagino que ele está lá tirando fotos com uma câmera e fazendo fotos paradas. Não é isso, fotografar um filme, né? O que é fotografar um filme? O fotógrafo, ele tem a função de pensar na luz do filme. Então, ele é o iluminador do filme. E ele pensa enquadramento. Junto com a direção, ele vai pensar enquadramento, movimento de câmera, posicionamento de câmera, tudo isso vai
mudar o conceito do filme, assim, vai trabalhar junto com o conceito do filme. O que quer causar, né? Se a câmera na mão, a sensação que isso dá, se a câmera é fixa, o tipo de corte que vai dar. Então, o fotógrafo ele está pensando tanto no olhar do público, né? Quanto na luz, em como esses objetos vão ser iluminados. Ele fazendo isso, ele tem uma função que eu acho que é a que mais se aproxima do que a gente é como iluminador no teatro, que é a função de gaffer, que vai juntar o que o fotógrafo quer fazer com a técnica. Então, o gaffer, Como ele é que vai... chama? Gaffer? Gaffer, G-A-F-E-R. O cinema tem essas coisas, né? De ficar mudando o nome das coisas, deixando mais difícil, só para ser menos acessível. Essa é a minha opinião. Quem Porque que é gaffer, então? Conta para mim quem que é gaffer. o gaffer, ele vai pensar na viabilidade da coisa, então ele vai pensar desde vamos gravar nessa casa. Tem energia para fazer isso? Não tem? Qual tipo de refletor a gente vai usar? Vai ter que replicar um sol aqui? Precisa da continuidade de cena? Então, eu preciso pensar que se eu vou gravar 3 dias no mesmo lugar, a mesma cena, com planos diferentes, eu preciso... Onde que vai estar essa luz num plano? Onde vai estar essa luz no outro? Ele faz esse pensamento junto com o fotógrafo. Acho que o pensar a luz principalmente do fotógrafo, mas o gaffer é um braço direito, assim, para viabilizar a coisa. Vai pensar em estrutura, aí a gente tem uma equipe para isso, né? O gaffer seria o Digamos chefe. assim, vai pensar na estrutura dos equipamentos de iluminação, né? Não vai pensar na câmera. Vai trabalhar com equipamento de iluminação, o gaffer. Vai trabalhar com iluminação, mas também o gaffer tem que ter conhecimento de câmera. Uhum. Mas não é ele que vai montar uma câmera, sei lá, um traveling, não é ele que vai montar a câmera, né? Aí tem outra. Câmera não, mas traveling sim. Ah, meu Deus! Peraí, Manu falou Que uma coisa aqui. O que foi, Manu? Tem fotógrafos que desenvolvem documentos onde estão registrados todas as intenções artísticas e técnicas para cada cena? Pergunta do Manu. tem. Sim, geralmente sim. Mesmo os projetos menores, a gente trabalha com uma decupagem prévia já. Com conceito, tem a gente chama de decupagem, que decupa o roteiro, já pensando nos planos, então eles fazem a visita de locação, fotografa aquele lugar, locação é o lugar que a gente vai gravar, então já tem uma prévia dos planos, eu quero gravar daqui, vai ter um plano daqui, vai ter um plano daqui, e aí, junto com isso, fotos de referência de como que se quer a luz, né? Então, quando eu trabalho como gaffer, eu não me considero gaffer ainda, tá? Mas nas rubricas, chefe de equipe vai entrar como gaffer. Quando eu recebo o primeiro roteiro, depois eu começo a olhar para essa decupagem, e aí começa essa conversa com o fotógrafo, para tentar entender o que ele quer, né? Tipo, o que você pensou aqui, o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa ter, e aí a gente vai olhar para o orçamento e vai falar, não temos orçamento para fazer tudo isso aqui, queridinho, vamos dar uma baixadinha, ou para Sempre fazer essa brincadeirinha. para fazer isso vamos precisar de muito tempo ou de muita equipe. Então,
a gente linka lá o pensamento de luz, que dependendo do fotógrafo, você vai conseguir ter um lado criativo junto, né? Dependendo da abertura do fotógrafo. Mas, basicamente, a gente vai trabalhar, vai pensar em toda a logística da coisa, toda a estrutura que precisa, toda a equipe que precisa. Então, por exemplo, nesse filme, que é um filme pequenininho que eu estou fazendo, eu estou como chefe de equipe, a gente teve pouco tempo de pré, então eu tive uma semana de pré-paga, assim, né? Mas eu estava há um mês já conversando com a fotógrafa, que não tinha como definir equipamento uma semana antes do filme. Então, uma das conversas que a gente teve será que a gente coloca... vamos escolher um assistente que não está muito na área ainda, que está começando para aprender? Sim, beleza, mas deixa eu ver a decupagem primeiro. Aí, entendendo a decupagem, sabendo que ia ter muita câmera na mão, a maioria do filme é câmera na mão, falei, não vai dar, preciso ter mais alguém, e preciso ter alguém que não conte comigo, porque a gente tem uma outra função, que é o chefe de maquinária. Então, falando em funções, tem o gaffer, tem o chefe de maquinária, chefe de elétrica, e o chefe de maquinária ele vai ser responsável por toda a estrutura. Então, precisa subir um refletor a 3 metros de altura. Ele vai saber o tripé que precisa, se o chão tem estrutura para segurar esse tripé, esse peso. Então, ele vai pensar em toda a estrutura. Se precisa passar um tubo para criar uma vara, então a gente chama de barracuda, que essas estruturas que apoia numa parede, apoia em outra, e aí você pendura o refletor nessa vara que a gente colocou. Se a casa, né, o espaço que a gente vai usar tem sustentação para isso ou não, então o chefe de maquinária vai fazer isso. E uma outra coisa que ele vai fazer também é acompanhar o fotógrafo nos movimentos de câmera. Então, tudo que é movimento de câmera é responsabilidade do chefe de maquinária. Uhum. Então, ele vai Se o cara precisa fazer um acompanhar... traveling, por exemplo, quem vai fazer isso é o chefe de maquinária. Entendi. Isso. Quem vai fazer o traveling, quem vai acompanhar, tá junto ali, porque às vezes o fotógrafo precisa estar na câmera, precisa ter alguém atrás para direcionar, para não tropeçar em nada, fazer puxada, né? Quando a gente anda de costas com a câmera, tem que estar ali. Então... Que é bem comum, né? Andar de costas com a câmera, né? O ator vem vindo, vem conversando com a câmera e a câmera está andando de ré, né? Alguém está andando de ré. Sim, alguém está andando de ré. E muitas vezes alguém está com o isopor assim do lado. O clássico. E alguém com boom, né? Com o microfone também vindo junto. É sempre uma dança, né? Uma coreografia tem 18 pessoas andando de ré. De ré. Para fazer uma ceninha de uma pessoa assim. E você faz chefe de maquinária também, Lucre? Você faz gaffer? Quer dizer, você disse que ainda não é gaffer, mas enfim, você faz chefe de equipe? Chefe de elétrica. Chefe de elétrica você faz? Sim. Eu chamo de chefe de elétrica, mas aqui não tem, nos projetos que a gente faz, não tem essa divisão, assim, ou é gaffer ou é gaffer, né? Uhum. Mas é o que eu não entendo tanto ainda de câmera. Então, por exemplo, quando troca a lente, eu sei que quanto mais né? Quanto menor a abertura da lente ali, mais escura ela é, então vai precisar de mais luz. Mas eu não tenho conhecimento técnico disso já para me considerar gaffer, assim. Então, eu tenho um caminho... Mas conta um pouquinho, porque isso eu não entendo nada, porque como eu estou acostumada a trabalhar, por exemplo, né, no teatro, a gente vai trabalhar com um público que está teoricamente parado, né? Se a gente pensa num palco frontal, por exemplo, você tem o palco numa distância mais ou menos fixa do público, né? Então, a gente tem uma distância ali, o público não vai ficar se mexendo, digamos, não é um espetáculo de deambulação, de deriva, é um espetáculo que
o público está parado, o palco está parado, eu sei o tamanho da cena, eu tenho o tamanho do enquadramento, né? Eu sei essa distância, então, digamos assim, essa variação não é muito grande, né? A não ser de intensidade de luz e de tamanho da área iluminada. Mas vocês mudam a lente. O que acontece, assim? Porque eu não tenho muita ideia disso que você falou, né? Aumenta ou diminui o grau da lente, aumenta e diminui a quantidade de luz que ela consegue captar, né? Fala um Sim. pouco, mesmo que você não saiba, não seja uma especialista, conta um pouco É, para é mim. bem, é bem parecido com fotografia mesmo, assim, né? Eu sei dessas coisas pela fotografia que estudei na faculdade, quando lá fiz publicidade na minha vida. Mas, basicamente, quanto a lente ela tem uma luminosidade que ela capta, e aí também tem o ISO, o ISO é a sensibilidade do filme. A gente chama de ISO ainda, mas ainda agora é uma configuração digital da câmera, né? Tudo isso vai influenciar, assim. Então, quanto maior o ISO, mais detalhes você consegue captar com menos luz. Quanto menor o ISO, menos detalhes você... É como se fosse pixel mesmo, né? É a qualidade da imagem também. E tudo isso é ajustável na câmera. Então, quando troca a lente, mexe em ISO, mexe em... Troca a lente, muda a distância focal também, que é o quantidade de... A distância de foco que você vai ter, se eu consigo ter foco aqui e na parede de trás, ou se você consegue ter foco só numa parte da imagem. Tudo isso influencia na luz, porque às vezes tem uma lampadinha aqui e você não quer ter foco nela. Então, depende da lente, você vai olhar e falar, não vai rolar isso aí. Então, eu não consigo fazer essa ajuda para o fotógrafo ainda, de falar assim, ó, isso que você quer fazer não vai rolar porque você vai usar a lente tal. Entendi. Entendi. Mas muda, tem muitas variações da câmera, inclusive a qualidade da câmera, né? Uhum. Você tem gravado o filme só no digital, né, Lucas? As tuas experiências são só no digital. Nunca gravou película? Só na faculdade. Deve ser Só na muito diferente também, né? Gravar na película. É, eu acho que bom, a película é caríssima, né? E a quantidade de takes que a gente consegue fazer no digital é muito maior, né? Então a Uhum, gente tem essa possibilidade de acerto e erro, assim, de ver de uhum, novo, bota ali, vê de novo, que é a mesma relação que a gente tem com dessa transição de fotografia de filme para digital, né? Que uhum. antes a gente tirava as 36 poses, quando ia revelar, você via elas e falava, meu Deus do céu, tudo errado. Queimei o filme todo, literalmente. Queimei o filme todo. Quando eu fiz publicidade, a pessoa entregando a idade, mas quando eu fiz publicidade, tinha 2 anos de fotografia. E ainda estava na transição para digital, assim, a gente tinha câmera digital na faculdade, mas fotográfica só, de filme ainda não, né? Mas a gente não tinha acesso ainda popular à máquina digital, então não tinha Facebook. Era lá para o final da faculdade já começou a ter rede social, por exemplo. Então foi uma transição ali. Fiz a faculdade bem nessa transição. Sim. Então eu eu aprendi com filme, revelando, imprimindo, tudo em filme mesmo, assim, né? E aí tem uma sequência de cálculos que a gente aprende em fotografia, que eu já não lembro mais, mas é justamente de saber a quantidade de luz que você precisa nessa distância para ter foco, para ter qualidade de imagem, tem todo um cálculo, né?
porque não dava para ver, não dava para a gente ter uma prévia do que era. E hoje em dia, esse cálculo, ele existe porque se sabe, assim, né? Tipo, as meninas da câmera vão lá, medem, principalmente a do foco, mede aqui para ver se eu vou ter, se eu vou conseguir na cena inteira fazer esse foco dessa distância. Então, fala a câmera na mão, olha, com essa lente eu não vou conseguir ter foco se você se aproximar do objeto a mais de 1 metro, né? Menos de 1 metro. Então, se você passar, eu não vou ter foco, porque estamos trabalhando com uma distância focal curta ali. É interessante isso, né? Porque tem isso. No teatro, a iluminação normalmente está fixa, né? Está parada, e o ator está se movendo dentro de uma luz que está fixada, está parada, de alguma maneira a distância dela está sempre sendo mantida, né? Ou o ator vai no máximo mais para o fundo e vem mais para perto da plateia, mas isso varia um pouco, né? A possibilidade de você ver detalhes ou não ver detalhes. Nossa energia está oscilando bastante aqui, está chovendo muito. Talvez a gente perca a nossa internet, tomara que não. Mas eu fiquei pensando uma coisa também, Lucre, que além dessas variáveis, né? Porque aí você vai ter câmera se movendo, o elenco se movendo, a iluminação tendo que mover junto de alguma maneira, talvez, né? E essas variações de distância focal muito mais sérias, assim, né? No cinema do que no teatro, ou uma sala de exposição, por exemplo, né? Uma sala de exposição, você também tem, teoricamente, uma obra que está parada na parede, uma iluminação que está fazendo essa obra, e quem está movendo é o espectador, né? Já é diferente do teatro, mas as variantes são menores também, né? Acho que no cinema é onde a gente tem o máximo das variantes, né? Está tudo em movimento, né? Sim. E isso também é uma das coisas que falavam para mim, eu preciso de um contraluz. Como é que é um contraluz, né? No cinema, no teatro, contraluz é sempre lá do fundo do palco, porque o espectador é um contraluz com relação à plateia. E na câmera é o contraluz com relação à câmera. E o legal é que a sensação é parecida. Então, se você quer mais dramaticidade, você quer mais contraluz, né? No cinema também, porém, a relação é com a câmera e não com uma plateia fixa. Então, muitas vezes, você está num plano aqui que tem um contraluz fazendo esse plano, e quando você corta para o contraplano, você tem que fazer outro contraluz, porque tem que manter no contraluz. Não, isso é muito legal. A gente ficou falando bastante disso outro dia, com relação a esses pontos de vista, né? Você vai gravar uma cena, sei lá, uma pessoa como a gente está aqui dando, né, um depoimento, fazendo uma conversa. Se nós duas estivéssemos frente a frente numa mesa de jantar, por exemplo, a gente teria isso, né, que iluminar as duas pessoas no teatro, digamos assim. A gente teria que iluminar a situação, sei lá, a mesa, as duas cadeiras, as duas pessoas, e poderia ter contraluz nas duas pessoas ou contraluz nessa mesa, poderia ter frente nas duas pessoas, e a gente veria um quadro completo ali, acabado, bonitinho, com a sombra morrendo perto da cena, né? Não com a sombra jogada lá longe. No cinema, você vai querer filmar isso de vários ângulos, para depois poder fazer uma montagem, uma edição, com, né, o meu ponto de vista, o seu ponto de vista, com uma câmera subjetiva em mim, com um detalhe no meu olho, na minha mão, na comida que eu estou comendo, sei lá, vários detalhes. Então, gravar uma cena no cinema significa ou você ter muita câmera, ou você ter muitos takes de pontos de vista diferentes. Enfim, é tudo diferente, né? Você vai fazer de outras maneiras. Como você faria, por exemplo, uma cena simples assim, né? Vamos imaginar, nós duas sentadas conversando, como que a gente faz uma cena assim, né? Como a gente ilumina e depois como a gente filma. Normalmente, vamos partir primeiro como a gente vai filmar.
Porque primeiro a gente tem que saber o plano. Então, qual é o plano que a gente vai fazer? Quais são os planos que a gente vai fazer? Normalmente, a gente começa com um plano geral, que é um plano mais aberto da situação. Então, esse vai ser o nosso plano principal. Normalmente começa com ele, depois a gente vai para plano, contraplano, detalhe. Então, depende muito do tempo que a gente tem e da complexidade desse pensamento na montagem depois, né? Se precisa disso, se precisa desse tempo. Mas normalmente a gente vai pensar assim: plano geral, não pode aparecer refletor em cena, tem isso, né? Não pode aparecer nada. Então a gente vai iluminar, se quer mais do contra, então se a gente está chutando daqui, chutando quando a gente é a câmera, onde está a câmera. Estamos chutando daqui. Adoro esse teu jeitinho de fazer esse Vzinho com a mão, vocês usam muito isso, né? Muito. Que é onde está a câmera, né? É onde está a câmera. E nos desenhos de mapa que a gente faz, a gente também faz esse olhinho da câmera. Assim. Legal. Então, estamos chutando daqui. Então, é uma cena mais densa, o fotógrafo quer trabalhar com contraluz. Então, provavelmente vai ter uma luz aqui em mim. A gente define uma luz principal, que é a que vai dar a densidade da cena. Então, primeiro a gente trabalha com essa luz principal. Eu quero uma luz de janela incidindo nas duas aqui. Não tem janela. Vai ter janela. Adoro, não tem janela. Faz a luz fazer a janela. A luz parece uma janela. Se tem janela, inclusive, e vai ser mostrada a janela, normalmente vai ter que ter uma luz vindo da janela. Para justificar essa luz. Então, às vezes, a luz é justificada, às vezes não na cena. Mas, enfim, tem uma janela. Aqui, por exemplo, tem uma janela bem aqui, né? No meu rosto, que está fazendo essa luz principal, digamos assim. Aí, a gente vai trabalhar com contraste. Qual que é o contraste dessa cena? Se eu quero tudo isso aqui iluminado e aqui menos iluminado, vai me dar uma sensação na cena. Então, normalmente, a gente trabalha com preenchimento. Então, definiu a luz principal, que é que é essa de contra, né? Se a câmera está aqui, ela está de contra para a câmera, embora esteja lateral em mim. Ela está de contra para a câmera. Tá? E aí, a gente vai trabalhar com preenchimento aqui, que normalmente a gente faz uma luz mais suave, que é só para diminuir o contraste. Para deixar uma luz um pouco mais naturalizada, assim, mais naturalzinha. Normalmente, a gente não trabalha com uma luz direta no preenchimento, vai trabalhar com luz rebatida. E aí a quantidade dela, a intensidade dela vai diminuir ou não esse contraste. Né? Ou se a gente trabalha sem, vai ter um contrastão aqui, né? E aí o outro lado da cena, digamos, se você está iluminada da janela e eu estou de frente para você, eu estou iluminada da janela do outro lado, né? Que não é o caso aqui, não. Seria se eu abrir aqui, a gente vai estar uma de frente para a outra, né? A minha câmera não é muito boa, então dá para ver que está tudo estourado aqui, ó. Teria que dar uma mexida aqui, né? Colocar um ND. Vamos resolver. Coloca o ND. Tem um filtro também que a gente chama de ND, que a gente pode colocar tanto na fonte de luz, que é uma gelatina caríssima, mas você pode colocar numa janela e ela diminui a intensidade da luz. Ou na lente também tem um filtro que você coloca que se chama ND. ND, olha que legal. Ele diminui... Aliás, essa é uma outra pergunta, mas não sei se já dá para abrir essa pergunta aí, que é exatamente a questão da dimerização. Né? Isso é um... Né? Eu acho que a gente pode deixar para abrir daqui a pouquinho. Vamos continuar aqui, que você estava falando, né, do plano geral, digamos assim, a primeira cena que você decidiu aqui, a primeira luz que você decidiu para a nossa situação, seria essa luz geral. Que no teatro também a gente faz isso, né? A gente vai fazer uma composição, às vezes com vários refletores. A gente vai botar um refletor de contraluz, um refletor de lateral para fazer a lateral do rosto da Lucre, um lateral para fazer a minha luz, talvez alguma luz na cenografia,
né? Uma luminária, um lustre na mesa, alguma coisa. Então, a luz ela nunca vai vir de um ângulo só, né? A gente está falando muito bastante disso, assim, de que somos tridimensionais e que é preciso a gente iluminar essa pessoa, né? Em 3 ângulos legais, assim, e ainda iluminar a cenografia, né? Para que a gente tenha também essa profundidade, a gente tenha esse volume. E que o que a gente vai fazer no teatro? No teatro, a gente vai fazer pequenas variações entre esses refletores, entre essa composição de ângulos, para a gente destacar quando eu estiver falando, ou quando ela estiver falando alguma coisa importante, ou quando a cena ficar mais séria ou mais trágica, a gente poder diminuir algumas intensidades e destacar outras. Esse trabalho de composição daí, desses refletores que estão afinados, digamos, para essa cena, ela vai se dar na mesa de iluminação, né? A gente vai fazer isso a cada momento da cena, porque a gente tem que fazer ao vivo ali, né? Enquanto a coisa está acontecendo. No cinema, vocês têm a possibilidade de fazer de outra maneira, né? Você vai gravar várias posições e depois vocês vão editar isso. Essa edição também, ela já vem meio pré-pensada, assim, Luca? Como é que vocês fazem? O fotógrafo já pensa nessa pré-edição já. Entendi. Normalmente não é ele que monta o filme, mas essa montagem já está pensada lá entre direção e fotografia. Entendi. Por isso que você vai decidir se vai ter um contraplano, um plano, um detalhe. Sim, normalmente a gente já chega com isso decupado. Já fiz filmes que a decupagem eram feitas dia a dia, uma loucura. Que a gente não tem tempo de set para fazer isso, para ficar pensando no plano, para daí pensar na luz, para daí botar ator, para daí montar, para daí botar ator, para daí ajustar, porque você pensa, monta, coloca o ator, abre câmera, aí ajusta, porque tem ajuste. É uma loucura, e você só sofre. O fotógrafo sofre, a direção sofre, os técnicos saem correndo, tudo igual umas barata tonta. Monta, não serviu. Desmonta, faz outra coisa. Ai, tá aparecendo lá nesse plano, não pode aparecer aqui. Corre, tira. Mas, basicamente, voltando lá para nossa ceninha, a gente tem um plano conjunto aqui, de nós duas, que está mostrando nós duas. Aí vai ter um plano que vai me mostrar. Então, a gente precisa manter a continuidade dessa luz principal que está vindo aqui, né? Talvez ela venha um pouco mais para cá, para ajustar com a câmera. E provavelmente esse rebatido está vazando muito já. Então, a gente vai ter que chegar com um rebatido um pouco mais de perto. E aí, nesse corte, vai mudar a luz, vai mudar a lente, normalmente, né? Vai fechar a lente, então vai chegar mais pertinho com uma lente mais fechada. Então, a gente vai mudar a intensidade das luzes também, vai mudar esse desenho do que a gente está pegando mais. E aí, o teu contraplano também, plano, contraplano, também vai fazer isso, vai fazer esse ajuste. Então, toda vez que corta, a gente ajusta. Então, não tem... lógico que, quando a câmera está em movimento, se aproxima mais de uma operação de teatro. Porque a câmera está indo, muitas vezes você tem que começar a apagar, né? Inclusive, o Alziro deu no curso dele, ele deu um exemplo de um filme que ele fez, que era eles gravavam num corredor. Então, imagina que o corredor tem várias lâmpadas, assim, né? Dessas tubular acesa. E o ator está indo aqui. Então, a lâmpada está iluminando daqui, a câmera está aqui de trás dele. Então, a lâmpada está iluminando daqui. Só que quando ele passa essa lâmpada, ela ilumina aqui. E isso não é interessante para a câmera, para a dramaticidade da cena. Então, conforme ele vai indo, tem que ir apagando essa, apagar essa, apagar essa. Então, conforme ele vai passando, vai apagando. Isso é muito legal. A gente fez esse filme que eu estava fazendo, tinha a gente está... É um doc ficcional, né? Que é um doc, mas ele não grava exatamente aquilo como ele é. A gente representa em situações reais.
E a gente é um grupo de uma galera surda daqui de Curitiba, que tem uma peça de teatro sobre isso, que são muito legais. E aí eles têm essa peça e a gente estava gravando essa peça. Então a gente passou 5 dias dentro de um teatro, fazendo cinema. E a gente fez um traveling circular completo, assim. Então a câmera aqui e a luz era de chão. Aí eu falei tinha o iluminador da peça, aí eu falei para o iluminador da peça, olha, separa esses PC aí que você pôs no chão, que você vai precisar ficar operando aí, no dedinho. Então, conforme ela... Porque se eu deixo os dois acesos, né, tem um PC aqui, a câmera está passando na frente dele. Quando ela passar aqui, a gente vai ver a sombra do carrinho, da câmera, da pessoa que está empurrando o carrinho, de toda a traquitana que está ali, vai projetar a sombra lá. Então, ele tinha que ir junto com a câmera, junto com o movimento da câmera. Então, a câmera está aqui, ele apagava aqui, acendia essa. E aí ia trocando, ia fazendo esse movimento que só uma pessoa de teatro vai saber fazer para manter o contraluz que estava vindo um flare bonito, né? Porque a gente também não é legal mudar a luz, que já é um dock, né? Embora a gente está fazendo um negócio bonito dentro do dock, não está só gravando ele geralzão, a peça geralzona, tem que manter a luz que é. Mas tem que dar uma adaptadinha, senão... Muito bem, você falou uma palavra aí bem legal agora, que é o flare, né? O que é um flare? Explica para gente. O flare é quando a luz entra direto na lente. Então, ela dá uma... Quando ela entra direto, ela dá um estouro, assim. Ai, podia ter uma imagem, né, para mostrar, mas fica dá uma poética para a cena. Então, dependendo da cena, cabe muito. É um erro, um flare, tá? É um erro para o cinema ter flare. Então, a gente evita o flare, que é essa luz entrando direto. Porém, flare, eu acho que é F-L-A-I-R. Acho. Não escrevo muitas coisas. Mas quando a gente olha, quando a câmera olha para o sol e você vê os raios do sol entrando, você fala, que bonito, que sensação gostosa, de quentinho, isso é o flare. Então é um erro, mas que quando ele é planejado e provocado, ele fica muito bonito, assim. Então é uma escolha. Quando ele é uma escolha, é muito, muito legal, assim, né? A gente também usa no teatro às vezes, né, Lucre, justamente quando a gente tem um objetivo, às vezes, de ofuscamento, né, da plateia, às vezes é um refletor que está no chão e que vem, passa pelo elenco, assim, ou pelos objetos, e chega no Uma público. fumacinha, né? Você vê uma os raios. fumacinha, exatamente, e tem justamente essa tendência de ser uma coisa nostálgica, ou às vezes de provocar um ofuscamento mesmo, né? Acho que flare deve ter a ver com ofuscamento, a palavra, também não sei como escreve. Mas só para não perder, Lucas, você estava falando da dimerização, né? A gente no teatro trabalha com as lâmpadas que são, né, lâmpadas de filamento e, né, tungstênio lá dentro do PC, dentro do Fresnel, dentro da, sei lá, do Ellipse, do Setlight, e a gente vai fazer uma dimerização que é fornecer energia ou não fornecer energia para essa lâmpada funcionar. A Isa escreveu ali, flare, F-L-A-R-E. Obrigado, Isa. O que Manu escreveu lá, Manu? Que é em francês, a gente significa quando você tem uma boa percepção. Deve ser outra palavra, né? Deve escrever de outra maneira em francês. O Manu é francês, então aí às vezes a gente fica procurando as palavras em outras línguas. Mas a gente estava falando do dimmer, né? Vocês usam dimmerização também no cinema? Porque vocês também, às vezes, usam
né, lâmpadas além de LED, né? Vocês também usam lâmpadas convencionais, assim, como é que vocês fazem a dimerização? No cinema, a dimerização é um pouco mais complexa, porque aí também tem a outra grande diferença que do cinema para o teatro, que é uma preocupação com temperatura, que é a cor da luz. No teatro, a gente coloca lá um filtro 61 para deixar mais branco, né? Às vezes até usa um CTB, que o CTB ele é mais certinho, assim, mais de gelatina, né? Para deixar mais branca a luz. Trabalha com um refletor bem dimerizadinho para deixar mais quentinho. Para a câmera, isso precisa ser muito mais preciso. Então, o fotógrafo precisa saber qual é a temperatura que está vindo daquele refletor. Então, a gente trabalha muito com... Bom, falando em temperatura, né? Temperatura de cor, né? Trabalha lá com... Vamos pensar, essas lâmpadas bulbo, que a gente usava muito antes, né? Agora virou tudo LED, mas aquela lâmpada bulbo amarelinha, ela vai estar entre lá 2.700, 3.200 kelvins. Aí, a luz do sol, em média, de um dia, vai lá para 5.600, que a gente chama de daylight. 5.500, 5.600. Já ficou mais branca do que isso, né? Então, quanto mais... e às vezes, num dia nubladão, mais claro, ele vai chegar a 6.000. A luz da lua vai chegar a uns 6.000. Uma luz mais branca, mais azulada, 10.000. Então, como assim que a luz da lua chega em 6.000? Como? Explica isso, porque de noite não é mais escuro? Mas é a cor da luz, não é a Ah, potência dela. ah. É a cor da luz. Assim como um pôr do sol vai ser mais quentinho, por mais que a gente pense, estamos no daylight. Não, mas se a gente está com o sol se pondo, no teatro a gente coloca um 0,9 no refletor para fazer o que o olho humano recebe ali como a sensação do pôr do sol. Na câmera, a gente precisa trabalhar com temperaturas mais corretas. Então, a gente vai usar um CTO de gelatina, que ele vai dizer um meio CTO, tem, né? Daí tem a variação de CTO, full CTO, meio CTO, um quarto de CTO, um oitavo de CTO, que é a graduação que você quer deixar quentinho. Muito bem. Esse CTO e o CTB, né, que são as gelatinas, digamos, os filtros de correção de temperatura de cor que a gente usa no cinema, hoje em dia a gente já tem usado um pouco essa nomenclatura no teatro também, a gente já fala, corrige todo mundo para CTB, corrige todo mundo para CTO, né? Na verdade, a gente está fazendo uma correção para, né, o azul ou para o ambarzinho, fazendo essa brincadeira da temperatura de cor. Ontem a gente estava testando aqui com a galera um cob, a gente estava com um cobzinho, então que tinha essas duas temperaturas ali, e tinha também um briquezinho, um quadradinho assim, que também tinha essa coisinha que a gente podia trocar as duas temperaturas. Tinha uma soma também, que tinha uma hora que a gente podia somar todo mundo, assim, mas era bem legal. E é uma coisa que no teatro a gente não tem essa facilidade, né? No teatro a gente só tem realmente o dimmer da lâmpada. As coisas estão se misturando porque as tecnologias estão entrando uma na outra, né? Mas a gente estava com um equipamento que é mais voltado para o cinema, que é o Kobe e esse briquezinho, esse quadradinho aí, que era um equipamento também da galera do cinema, que a gente trouxe para a gente. Mas, enfim, só para você saber que a galera aqui mais ou menos conhece essa ideia do Kobe, da temperatura de cor, eles têm um pouco de noção, assim, do que a gente está falando. Mas a gente estava falando de dimerização, né? Você começou na temperatura de cor, vai chegar na dimerização? Vou agora. O que acontece quando você dimeriza um
um refletor que não seja LED, né? Então, vamos pensar assim, quando a gente diminui o PC ali, ele vai ficar quentinho, né? Ele vai ficar mais amarelinho. No cinema, a gente trabalha com a base Daylight, que é o 5600. Então, a gente tem os refletores HMI, que vão fazer esse Daylight de base. Então, ele a 100%, ele está em 5.600. Aí, ao invés da gente dimerizar, a gente precisa trabalhar com a potência dele. Então, a gente precisa saber a potência que a gente quer para não precisar dimerizar. Então, a gente enche um caminhão com vários HMIs. Então, tem de 1.800, tem de 2.000, tem de 4.000, tem de 6.000, que é desse tamanho a boca dele. Tem de 12.000, maior ainda. Então, E tem os pequenininhos, tem os... Por quê? Porque, por mais que ele dimerize, ele dimeriza. Mas você não pode trabalhar com dimerização, porque você muda a temperatura. E aí muda a configuração de câmera. Então, muitas vezes, eu quero quebrar essa potência de luz, mas eu não tenho um refletor um pouco menor. Tenho só esse 4.000 aqui. Coloco um ND na frente. O ND é um corretivo que não muda a cor, mas muda a intensidade. Eu acho que a gente usou uma coisa parecida ontem. A gente tinha um Fresnel que era pequenininho, um arrezinho desses de botar no tripé, com um bandorzinho, e veio uma gradezinha junto com ele. Eu achei que ele era um difusor. Aí a gente botou na frente e eu entendi que ele não era um difusor, que ele era uma espécie de dimerização, ele diminuía a intensidade daquela luz sem mudar a temperatura e sem mudar a difusão. Acho que era algo parecido com isso, que eu via que não Colmeia, mudava. talvez? Como? Colmeia, talvez? É uma colmeiazinha, exatamente, é uma gradezinha assim que veio junto. A colmeia ela direciona mais a luz. Parece que não, né? Porque, enfim, eu demorei para entender esse conceito também do que a colmeia faz ali. Mas ela direciona a luz, ela deixa menos espalhada. Entendi. Só que a gente perde 40% de luz quando a gente usa colmeia. Eu percebi que a gente perdia a luminosidade. Entendi. Perde luminosidade porque como ela dá aquele reflexozinho assim e vai segurando a luz para ela não espalhar tanto. Então, por mais que ela direcione, ela perde intensidade. Saquei. Perde uns 30%, 40%. É uma boa maneira de dimerizar também. Sim. A gente também está passando no cinema por essa transição. Estamos indo da luz quente para o LED. Porque é isso, você ligar um 12.000 para fazer um sol num galpão, vindo por uma janela, só para você ter energia para manter ele, né? É muita coisa, assim. Então, o cinema, o audiovisual, já está com muita tecnologia de LED. Eu não sei se vocês trabalharam com par Cobb. Era um Cobb como? Sim, era um par Cobb. Uhum. A par Cobb, ela tem dois LEDzinhos, né? Isso. Um que vai fazer o amarelinho, um que vai fazer o branco. No cinema, a gente trabalha com Cobb também é a mesma tecnologia, só que ele é um disco. E ele tem a gente chama de ballast, que é uma fonte que controla ele, assim, que a gente pode ligar no Bluetooth e controlar no aplicativo, ou pode ligar também no DMX e controlar numa mesa de luz DMX. Ele vai fazer... Então, como ele tem
esse controle, esse ballast, a gente consegue, ele faz exatamente a temperatura. Então, você coloca, eu quero esse refletor em 2.500. Você vai lá e coloca em 2.500. Ele... Depende, né? Aí tem os que são fixos, por exemplo, quanto maior a potência, mais caro vai ser. A gente trabalha hoje, que tem acesso em Curitiba que a gente consegue locar. 1.200. 1.200 a gente consegue replicar uma luz de sol. A gente não consegue competir com o sol. Então, a gente tem que tampar o sol real, e se você quer uma luz fixa de sol, você pode usar ele, a gente consegue, mas ele é só daylight. Então, ele só tem essa temperatura. Uhum. Só que quando você dimeriza ele, ele não perde essa temperatura. Então, o LED tem essa vantagem. Então, ao invés de você trabalhar com 3 tipos de refletor para tentar fazer a mesma cena, você vai trabalhar com um só. Uhum. E tem os mais complexos, que são esse é um 1200D de daylight, falando em nomenclatura. Aí a gente tem o 600X, que vai fazer a mudança de temperatura. Então, ele vai fazer lá de 2.500 a 10.000 kelvins, né, de cor de temperatura. Tem o 600C, que ele vai fazer cor. Então, você pode fazer, ele tem lá, você abre o aplicativo, tem o disquinho de cor, você pode escolher a cor, ele trabalha bem na cor que você quer. Vantagem, dá para ligar na tomada da casa que você está usando. E desvantagem, se você precisa fazer uma mudança de luz que seja dimerizável, assim, então, por exemplo, teve uma vez que o diretor queria que o sol amanhecesse durante a cena. Então, Um lusco-fusco, famoso lusco-fusco. O ator tá lá dormindo e dorme de noite, e quando ele acorda tá dia. E ele queria isso numa sequência. Então, a gente queria que um refletor ligasse. Não dá para fazer com LED. Não faz. Essa dimerização de estou abrindo, porque ele até tem uma ótima dimerização, mas a primeira, o 0,01% dele já é um para clique. câmera é muito. Para gente no teatro, para trabalhar com Parcob, a gente até consegue já, né? Mas na câmera é muito. Grita, né? Daí Grita. você tem que trabalhar com lâmpada mesmo e fazer isso na dimerização na mesa, né? Não, realmente são muitas semelhanças e muitas diferenças, né, Lucre? Eu acho que são muitas distâncias, assim, é toda uma outra, uma forma de produzir, pensar, né? E imaginar as imagens também. Acho que no teatro a gente faz menos esse exercício de pensar o plano, de pensar a luz, a gente vai fazendo muito. Não sei se é mais improvisadamente, mas a gente, quando desenha um plano de luz, a gente desenha possibilidades e a gente vai realmente fazer a dança da coisa e a composição depois, né? É como se a gente tivesse todos os ingredientes de uma receita, mas a gente vai fazer a mistura na hora mesmo, né? Tenho a impressão que no cinema vocês precisam ter mais precisão, improvisar menos, né? Senão vocês estão ferrados no tempo e no equipamento e nessas mudanças. Porque eu imagino que para gravar uma cena, essa coisa que a gente estava falando, né? Uma pequena cena entre duas pessoas, você precisa mudar tanto a iluminação, o plano da câmera, e isso demora tanto, né? E significa dinheiro, né? Significa alocação de equipamento, disponibilidade de equipe. Eu acho que vocês têm um custo muito maior, né? Humano e de equipamento e de locação, né? E o tempo de Vocês têm que ter umas set, ideias da imagem que vocês estão produzindo mais pronta na cabeça, né? sim. O tempo de set é muito caro, assim. Muito caro. É o que mais custa. E muitas vezes é o que se gasta menos tempo.
Você gasta muito antes, né? Na pré-produção. Muito antes, na pré e na pós, né? Para correção, para. Mas o tempo de set ele é muito caro e ainda bem que a gente tem umas regras muito presentes, assim, né? Não pode passar de 12 horas. Se passar de 12 horas, né, num longa, publicidade é outro esquema, mas se passar de 12 horas hoje, nessa diária de hoje, preciso ter 12 horas de descanso para começar no dia seguinte. Então, vai ter que, se a gente fez 13 e amanhã a gente ia começar tal hora, a gente vai ter que começar 1 hora depois. Se paga 2 horas a cada 1 hora de atraso, então se paga dobrado. A gente atrasou meia hora, vai pagar amanhã 1 hora, que não vale a pena pagar em dinheiro, hora extra, porque no cinema a nossa diária acaba sendo pequena, assim, o valor da hora. Então, se paga em hora. Então, no dia seguinte, se atrasou 1 hora, vai reduzir 2 horas da diária, a gente vai fazer uma diária de 10 horas. Então, tem todas essas regras, tem que ser 5-2, né? Trabalha 5, descansa 2, porque é um mês fazendo, né? Então, quanto mais planejado, e é isso, para mim, assim, cinema é logística. Não dá para você ficar pirando, porque são. Imagina, se a gente tem que planejar a luz, a arte planejou tudo que tem ali, a montagem. A arte, a gente chama de arte, mas é a cenografia, né? Figurino, tudo isso, continuidade, tudo isso está planejado. Quanto mais a gente sai desse lugar de planejamento, mais tempo a gente leva. Assim. Então, porque é muita gente envolvida para fazer uma cena só. Assim, muita gente. Mesmo assim, vai existir algum improviso, né? Em algum momento, sei lá, Sim. aparece uma imagem maravilhosa ou um plano que você tinha feito fica péssimo e você tem que improvisar, mudar, né? Eu imagino que isso deva acontecer com certa regularidade também, né? Bastante, assim. Então tem que ter bastante, espaço. mas dentro do normal, assim, né? Tem um espaço dentro disso, não é? Porque senão também engessa demais, né? Tá. Lucrizinha, então vamos encaminhando para o final aqui. Vou te perguntar a coisa mais óbvia, mas vou te perguntar. Porque gostaria de saber mesmo. O que você gosta mais de fazer, ou o que você tem feito que tem sido mais legal para você, assim, né? Como artista, e como pesquisadora, ou como interessada da relação, né? Que você é muito preocupada com essa coisa também de, de ter dentro do trabalho prazer e ter dentro do trabalho condições de trabalho que são humanizadas, né, que não é uma exploração, de você poder ter um campo de crescimento entre você e as outras pessoas, de realmente conhecer, criar relações. Onde que você está achando que está mais gostoso de trabalhar, ou que você está se sentindo mais motivada, né, para estar? É no teatro, no cinema, é na cena ou fora dela? Como é que você está se sentindo nesses últimos anos aí, sei lá? Eu acho, assim, que o cinema, ele me trouxe uma ampliação, assim, de pensamento de luz. Porque quando eu já estava meio... Sabe quando você está meio... parece que luz é sempre a mesma coisa, tem contra, tem... né? Ao mesmo tempo que eu estava meio cansada disso, assim, achando que estava tudo meio que na mesma coisa, que eu sempre criava sempre a mesma coisa, não conseguia fazer a viradinha para mudar, assim, né? E o cinema, ele me deu essa outra forma de olhar a luz, né? Tanto que quando a gente criou os solos, né, que você dirigiu, que eu fiz a luz, o pensamento de luz de cinema, né, que a gente um dia olhou para a cena, para o ensaio, e falou: essa luz vindo da janela é tão bonita. Luz de janela a gente usa no cinema, né? E aí, quando... Tá, então vamos fazer uma luz lateral de janela, então vamos misturar isso, buscar trazer essa linguagem do cinema que influencia no meu pensamento de luz. Para mim, isso tem sido muito gostoso, assim. Quando eu consigo também estar mais junto
da fotógrafa ali, criando junto, pensando junto, podendo dar meu espetáculo, podendo resolver BO, tipo, vamos fazer por aqui, vamos fazer assim. Se a gente colocar uma texturinha aqui, só para essa sombra ficar mais naturalzinha, isso eu tenho gostado, é um lugar que eu gosto bastante, assim. Acho que é isso, acho que é por aí. Tá bom, dona Lucre. Manu, você que está aqui na sala, quer perguntar alguma coisa, né, para a Lucre? Você está aqui, só estamos só nós. Dana, você está aí também, quer perguntar algo para a Lucre? A gente pode mandar pergunta depois também, se for o caso, né, Lucre? Pode. Não, então, eu só fiz a luz uma vez lá na minha vida lá de cineasta. Ah, então, talvez uma coisa meio estúpido, mas ah, então, quando você assiste, por exemplo, alguns anos depois, o seu trabalho, você vai ver alguns erros que você vai pensar, não teria feito isso assim, hoje. Mas é esquisito porque esses erros, eu vejo que finalmente não é um erro, porque às vezes você sente que faz parte da narrativa no momento que você estava construindo o lugar. Então, é meio, não sei se é bom ou ruim, mas porque você vai tentar de justificar os erros que você acha que é um erro, mas não é. Mas, então, eu não sei se você já foi atravessada pelo este sentimento, se você acha que é um defeito meu, é uma coisa meio psicológico, não sei, não, não sei se Não, eu eu já estou viajando. teve um curta que eu fiz que estava bem começando também, né? Então, um dos primeiros curtas que eu estava nessa posição de chefe de equipe, assim. E a fotógrafa, que é a mesma que estou trabalhando agora, queria uma textura de janela, assim, na parede. E, enfim, fizemos, mas quando eu vi o resultado, não era natural, assim. Hoje eu já sei fazer de uma forma que vai ficar mais natural. E também sei pedir os recursos que eu preciso para fazer, para ter um resultado mais natural, assim. Mas eu acho que faz parte, até pensando que ontem fizemos uma luz parecida, de uma outra forma, com outro tipo de equipamento. Também, então faz parte da nossa trajetória, assim, né? Tanto minha quanto da fotógrafa, inclusive, que era a mesma, né? Da gente estar hoje num, num filme que tem um pouco mais de recurso do que a gente tinha anteriormente, né? Sem precisar pegar as gelatina recortada que a gente tinha em casa para poder tampar a janela, para fazer para dizer que é noite, tampa as frestas da janela com CTB para dizer que é noite, com CTB que tinha. Então, eu acho que faz parte da trajetória, assim. Mas, assim, no teatro isso também acontece. Tem coisas que eu olho hoje e falo, jamais faria desse jeito, né? A diferença é que o teatro é vivo, né? Se a peça continua, a gente vai tendo a oportunidade de ir transformando junto, assim, né? Então, um mês de temporada, tudo muda entre a primeira apresentação e a última, assim. Muda a intenção de ator, muda movimento, às vezes cai cena, às vezes muda o final de peça, né? Dona Maíra gosta. E a luz vai nesse movimento também, a gente vai amadurecendo com
O cinema não, gravou, tá gravado, tá montado, é isso, é o que tem ali, é o que vai ser feito, é o que vai ser visto. Então dá sim uma angustiazinha, mas eu acho que é de entender que faz parte dessa trajetória nossa, assim, né? Faz parte, é isso. É que Faz eu, parte. eu penso, eu pensei isso porque então tem um pouco a ver como a Nadia falou durante a oficina, porque quando você tem uma ideia na cabeça, você vai chegar com todas essas ideias um pouco pré-mastigadas, que você vai no convênio, isso, hein? Ah, e às vezes, não sei por que, sua cabeça sai de todos os modelos que você tem na cabeça, mas você acha que é um erro no momento, quando você vai assistir depois, mas finalmente, sem pensar, você se ligou mais com a narrativa do momento que com as ideias pré-mastigadas que você tem na cabeça, que tem que colocar uma luz na cara, mas você fala, mas por que não coloquei uma luz na cara? E aí depois você pensa, mas eu acho que fazia mais sentido de não colocar uma luz na cara da pessoa. Enfim, é esquisito. Essas coisas que você faz sem saber no momento. Mas eu gostei da ideia de que, é verdade, que o teatro tem que ver como um ateliê de criação e a grande diferença entre e que pode evoluir, que o cinema tem essa coisa do produto finalizado, e que isso é verdade que é chatinho. E o tempo do teatro também está mais curto do que antigamente, né? Mas o tempo do cinema está cada vez mais curto também, para a gente poder ter esse espaço de às vezes brincar com a coisa mesmo, né? De investigação também, né, Lucre? De pesquisa e de investigação. A gente não vai ter o laboratório o tempo todo na mão da gente, né? Assim como a gente não tem o teatro 10 dias antes da estreia, né? Que seria maravilhoso, você ter todo aquele equipamento à tua disposição para você ir compondo cena por cena. Você não vai ter um estúdio à tua disposição para você ficar pesquisando, né? E descobrindo. Claro que tem alguns grupos que têm o privilégio de ter condições, né, para isso, mas não é a realidade, né, da grande maioria de nós, artistas que estão no rolê, na estrada, né? Você vai fazendo e aprendendo, fazendo, errando, né? E acho que o erro é normal, inclusive é bem-vindo, né? A gente às vezes diz, né, que a gente aprende muito mais porque errou do que porque acertou, né? Às vezes você acerta meio sem querer, mas quando você erra, você também aprende, porque você entende o caminho que você fez para aquele erro, assim, acho importante errar e aceitar que errou. Mas acho realmente um pouco cruel isso, né? Errou no cinema, está gravado e não tem muito como corrigir, né? No cinema, no teatro, você tem a possibilidade de mudar a cena, trocar a cena de lugar, né, mudar a marcação, tentar outro refletor, tentar outra relação entre o palco e a plateia, né? Tem essa mobilidade, né, ou essa efemeridade do teatro que permite que a gente pesquise de todo dia, né? E essa resposta Valentina, do público na hora, né? a Valentina está aqui também. Valentina, você tem vontade de perguntar alguma coisa para a Lucre, alguma coisa que te passou aí durante? Ay, yo estoy en la correría un poco, por eso me estoy desconectando, porque estoy no trabalho, entonces por agora não pensei em uma pergunta, mas eu estou escutando, assim, depois também vou a rever as coisas que perdi. Qualquer coisa, se precisar perguntar algo, que tiver vontade, manda uma pergunta, a gente passa para a Lucre, tá bom? Tá bom, obrigada. Acho que é isso, então, Lucre, obrigada de vir conversar, foi ótimo, adorei. Tem um monte de coisa que a gente nunca conversou, né? Que bom. Sim. Que a gente pôde conversar um pouquinho sobre isso também. Eu e Lucre estamos entrando num processo agora de criação de um espetáculo para teatro. Eu, Lucre Semi, outra iluminadora de Curitiba, Semirimes Monastier. A gente passou num projeto
E a gente vai criar alguma coisa para o teatro a partir da iluminação, cada uma na sua experiência, na sua especificidade. Acho que vai ser divertido, né? Vai sim. Vai sim. Ó o gatinho. Já tá chamando a atenção aqui. Chega! Vem aqui ficar comigo. Luca, obrigado, meu amor. Valeu Eu que demais. agradeço. Valeu Beijo. mesmo. Tchau, gente. Beijo. Obrigado. Tchau, tchau, tchau. Tchau.